É interessante que Paulo vai falar de boas novas, ele vai explicar o evangelho que ele prega, a palavra evangelho significa boas novas em grego, mas ele começa dando uma má notícia, e a má notícia é essa, que Deus está irado, e nós podemos ver essa ira de Deus expressa nas coisas que são criadas. A ira de Deus se revela do céu contra essa humanidade, diz Paulo no verso 18, que detém a verdade de Deus pela injustiça, e que é impiedosa e pervertida. Então essa é a razão pela qual Deus está irado, pela impiedade e perversão dos homens aqui, a humanidade como um todo, que pegou a verdade de Deus, a revelação dele na natureza, e a trocou por outra coisa, como nós vamos ver adiante. Não há boa notícia sem primeiro descobrirmos a má notícia. Antes de você dizer a boa notícia ao pecador, ao seu amigo, que a boa notícia é que Cristo salva, você tem que dar má notícia para ele. A má notícia é essa: você é um pecador perdido, debaixo da ira de Deus, por causa dos seus pecados e da sua rebelião contra Deus. Essa é a má notícia. Agora eu vou te dar a boa. E aí então você prega o evangelho. Mas a boa notícia só faz sentido se antes vier a má notícia. Por isso que na Bíblia, primeiro você tem a lei e depois você tem a graça na sequência. O alvo da lei é nos convencer exatamente da nossa situação de pecado. Deus está com ira, Deus está irado. Ira aqui nós temos que entender, não é um sentimento humano de raiva, como nós às vezes temos. Mas a ira é a justa reação de um Deus santo contra as suas criaturas que o desafiam e questionam a sua autoridade, o seu poder e a sua majestade. Então, se Deus não fosse santo, a sua ira não existiria, mas porque Ele é santo e justo, a ira dele é a reação lógica e normal da sua natureza contra a rebelião das suas criaturas. Não vamos julgar a ira de Deus tendo como parâmetro a nossa raiva, porque são coisas diferentes. A ira de Deus é a sua reação contra os que desafiam a sua autoridade, sua santidade e o seu poder.